Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Estamos começando o nosso programa de hoje dizendo que um pequeno grupo de deputados estaduais se organizou para acompanhar a sessão extraordinária do Tribunal de Contas do Estado nesta terça-feira, dia 5 de setembro, ocasião em que os conselheiros do Tribunal de Contas vão examinar o parecer emitido pelo conselheiro Alexandre Figueiredo nas contas do governo do Estado do Ceará, referentes ao ano de 2022, de responsabilidade dos ex-governadores Camilo Santana e Isolda Sela. Camilo Santana, nos 3 primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março, porque no início de abril ele renunciou ao mandato de governador para efeito de desincompatibilização, visto ser candidato a senador da República. E os 9 outros meses restantes do ano são de responsabilidade da ex-governadora Isolda Sela. É novidade a ida de deputados estaduais para acompanhar essa sessão, mas é uma novidade muito boa. Isso já deveria ter acontecido de há alguns anos. Essa sessão extraordinária é o momento em que todos podemos ter conhecimento de como foi gasto o dinheiro arrecadado pelo governo do Estado durante um ano, no caso, 2022. Os deputados são eles que vão aprovar ou desaprovar as contas, porque os conselheiros do Tribunal de Contas só emitem um parecer técnico, dizendo que se o governo cumpriu ou não a legislação pertinente, se o Estado gastou ou não de acordo com o orçamento aprovado pela Assembleia para aquele ano e se a situação fiscal financeira do Estado está realmente compatível com a realidade do momento. Essas contas, elas dão motivo, ou melhor, essa análise que o Tribunal de Contas faz dá motivo aos deputados, quando forem votar se aprovam ou não as contas, discutirem detalhes. De repente, o Tribunal de Contas pode dizer que o governo não se ouve bem com relação à aplicação dos recursos na área da saúde. Gastou mais do que devia, porque gastou indevidamente. Que o governo gastou bem na área da educação e por aí vai, se assim ele entender. Que o exemplo desse pequeno grupo de deputados seja seguido no próximo ano por um número maior de parlamentares. O presidente Lula fez mais uma live agora pela manhã. Lula inicia mais uma viagem para o exterior na próxima quinta-feira, 7 de setembro, logo depois de participar do desfile em comemoração à nossa independência, isto em Brasília. Nas últimas horas, o presidente Lula tem tratado com auxiliares e dirigentes de partidos aliados da reforma ministerial que ele quer deixar pronta antes da viagem para a Índia, na quinta-feira. Hoje, na live, o presidente inaugurou um quadro novo. Ele levou um ministro para participar
da sua conversa. E, no caso, ele levou o ministro da Educação, o cearense Camilo Santana. Lula começou a live falando sobre primavera, dizendo que está chegando a primavera no Brasil e dedicou um bom tempo ao problema das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o que disse o presidente logo no início de sua live. E agora, hoje o presidente está anunciando um reajuste também, com uma grande reclamação dos prefeitos, presidente, era o valor do Programa Nacional de Transporte Escolar. Então, o transporte escolar hoje, presidente, nós estamos anunciando, terá um reajuste em média de 16%, é algo em torno de mais de 100 milhões de reais que que o Ministério repassa para municípios, estados, para exatamente levar aquela área rural que precisa levar o transporte escolar, do ônibus escolar. E quantas crianças são atingidas? Aproximadamente 4,6 milhões de crianças serão atendidas com esse programa, presidente. São quase 900 milhões de reais que serão investidos esse ano. Agora, dia 10, nós já vamos passar para o novo repasse já para os municípios e estados brasileiros, e cerca de 4.985 municípios brasileiros, cidades brasileiras serão beneficiadas com esse programa. Então, muito bem. Boa. Nós dissemos que o presidente inaugurou um quadro novo, que foi levar um ministro para a sua conversa, e citamos que foi o ministro Camilo Santana. E nós ouvimos aí o ministro Camilo Santana falando pela primeira vez nesse programa semanal do presidente Lula. Agora vamos ouvir o que disse o presidente no início do seu pronunciamento. Fone aqui, mais uma cadeira, vai ter uma surpresa, daqui a pouquinho a gente vai avisar. Vamos começar com o presidente aqui, porque nessa semana passada a gente teve notícias muito boas, quer dizer, a questão do desemprego caindo para menos de 8%, pela primeira vez desde 2014, que é quase 10 anos. O crescimento do trimestre também foi muito bom, 0,9%, ninguém esperava, quer dizer, pelo menos o mercado não esperava, mas embora o senhor diga ser mais otimista. Essas duas coisas são exatamente o que a gente quer, né? Quer dizer, mais gente trabalhando e com esse crescimento é isso. Né? Tem duas coisas mais importantes aí, Uchoa. Uma delas é que o número de trabalhadores que fizeram acordos salariais acima da inflação chegou a quase 90%, o que no governo passado era 80% abaixo da inflação. E uma outra coisa interessante é que a massa salarial cresceu também. Olha, nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro é o mês da primavera. E eu vou começar esse programa dizendo o seguinte: os nossos adversários podem tentar destruir uma, duas ou três rotas, mas a primavera vai chegar. E ela vai chegar com mais salário, vai chegar com mais emprego, vai chegar com melhoria na educação, ela vai chegar com melhoria na relação internacional do Brasil. Ou seja, nós vamos efetivamente provar que é preciso cuidar, é possível cuidar desse povo com carinho, com chamego, sabe? Fazer com que as pessoas vivam num país mais decente. Isso é bom. Agora, eu acho que é importante a gente começar também esse programa prestando uma solidariedade ao povo gaúcho da região de Passo Fundo e da região de Cachoeiras. Ou seja, tem uma chuva. Há um pouco tempo atrás a gente estava lá solidário, fomos lá, vários ministros, inclusive o nosso querido deputado Pimenta, ministro da SECOM, foi lá porque tinha uma seca em várias regiões. Nós fomos lá com vários ministros para tentar ajudar. E agora tem excesso de chuva. Choveu muito em algumas regiões, tem alagamento. Pelo que eu vi, tem 4 mortos já. E eu queria dar um comunicado ao povo do Rio Grande do Sul que amanhã o ministro da Defesa Civil vai ao Rio Grande do Sul, que o chefe da Defesa Civil vai ao Rio Grande do Sul, e outra vez dizer ao povo gaúcho que nós estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário. Aonde tiver um problema, o governo federal estará lá para ajudar as pessoas a se salvar desses problemas. Portanto, nossa solidariedade ao povo gaúcho. Peço a Deus que diminua a chuva, porque as pessoas precisam ter paz, tranquilidade e sossego para continuar vivendo bem, trabalhando e curtindo a vida como é de direito de todo mundo. E se tem um estado que está sofrendo muito com a questão do meio ambiente, do aquecimento global, é o Rio Grande do Sul, né? Porque a gente tem
nos últimos 4 anos foram 3 anos de seca, e essa é a segunda chuva horrorosa que o Rio Grande do Sul está vivendo esse ano, né? Parece que essa é pior do que a primeira, se não me engano, mas assim, é muito preocupante, mas é exatamente esses extremos, né, que a gente está vendo no planeta como um todo, e o Rio Grande do Sul está vivendo isso o tempo todo, né? O que está acontecendo, na verdade, é um alerta para que a humanidade se dê conta de que essa questão do clima não é uma questão menor. Não é uma questão de professor de universidade, não é uma questão de ambientalista, não é uma questão da humanidade. O planeta está sofrendo as consequências da irresponsabilidade do ser humano. Há muito tempo nós temos dito que o ser humano é a única espécie animal do planeta Terra capaz de se autodestruir, capaz de... Bom, nós ouvimos aí na live do presidente Lula uma parte da fala do ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente falando sobre as ações, sobre a situação crítica de alguns municípios do Rio Grande do Sul. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. Agora com as manchetes do nosso site desta terça-feira. A gente destaca que o presidente do PL reafirma a oposição do partido ao governo do PT. Valdemar Costa Neto reiterou o compromisso do partido na defesa dos valores conservadores e ressaltou que foi o povo que transformou o PL no maior partido do Brasil. A gente também fala que o papel da Conab na regulação de alimentos é destacado em sessão de comemoração aos 33 anos da companhia. A diretora da Conab no Acre, a Alessandra Ferraz, disse que a empresa quase fechou as portas e só conseguiu sobreviver entre 2019 e 2022 graças às emendas parlamentares. A gente também fala que senadores votam um projeto que inclui o nome de Padre Cícero entre os heróis da pátria. O texto foi relatado pelo senador Cid Gomes, do PDT, que apresentou voto favorável à preposição, já aprovada na Comissão de Educação e Cultura em agosto. A gente destaca também que a Maria Luísa Fontinelli é homenageada pela Câmara dos Deputados com o diploma Cidadã Carlota Pereira de Queiroz, 2023. Maria Luísa Fontinelli é uma professora universitária, ex-parlamentar e ativista brasileira, mais conhecida por ter sido a prefeita de Fortaleza entre 1986 e 1989. Stephanie, essa homenagem a Maria Luísa Fontinelli, ex-prefeita de Fortaleza, é mais do que merecida. Ela é, aqui no estado do Ceará, uma das 2 mulheres que se destacaram pelo valor pessoal de cada uma delas. A outra é a Luiziane Lins, que, por sinal, foi a autora dessa proposta de homenagem a Maria Luísa Fontinelli. Maria Luísa Fontinelli foi eleita prefeita de Fortaleza depois de um longo período que os prefeitos das capitais eram escolhidos pelo representante da ditadura militar nos respectivos estados, no caso, os governadores. Ela foi a primeira prefeita eleita, primeira mulher eleita prefeita de Fortaleza e do Brasil, de capitais. Tivemos outras mulheres que foram eleitas prefeitas antes dela, mas não de capitais. Ela foi a primeira mulher brasileira eleita prefeita de uma capital de um dos estados brasileiros. Ela venceu essa eleição só com a cara e a coragem dela. Maria Luísa tinha na família alguns políticos, inclusive um irmão que era vereador de Fortaleza, mas fazia oposição a ela.
ela era uma mulher de esquerda e o irmão da direita. Talvez até nem sequer tenha votado nela para prefeito. Pois bem, Maria Luísa venceu uma eleição considerada dura, porque o seu principal adversário era um político muito respeitado no estado do Ceará, também de esquerda, não tanto quanto ela, mas também de esquerda, Paz de Andrade. Paz de Andrade foi deputado federal cearense por várias legislaturas. E, naquela campanha eleitoral, ele era o favorito para ganhar a eleição. Inclusive, a pesquisa do Ibope, feita na semana do dia da votação, dava o Paz de Andrade como eleito prefeito de Fortaleza. Ele tinha como candidato a vice um outro nome muito conhecido na capital cearense, o radialista Narcélio Lima Verde, um dos comunicadores mais populares e conhecidos da capital cearense. Narcélio era candidato a vice de Paz de Andrade. Pois bem, quando as urnas foram abertas, Maria Luísa Fontinelli foi eleita prefeita de Fortaleza. As nossas homenagens também a Maria Luísa, que ainda está viva, ainda saudável e participando de ações políticas no Ceará. Stephanie. Agora, com as atualizações dos sites nacionais, a gente fala sobre o Congresso Nacional, que o governo vai depender do Congresso para pagar Bolsa Família e Previdência em 2024. O Executivo precisará de aval dos parlamentares para destravar até 318 bilhões em receitas e despesas do orçamento. Sobre eleições 2024, deputados articulam cortar mais da metade da verba eleitoral destinada a negros. A mini-reforma pode ser aprovada às pressas e fragilizar transparência. Sobre indígenas, Lula deve anunciar demarcações de 2 terras indígenas e prevê mais de 6 neste ano. Agora, com as atualizações do Estadão sobre gestão petista, Márcio França se irrita com reforma ministerial. Abre crise no PSB e Lula pede ajuda a Alckmin. O ministro do Portos e Aeroportos mostra inconformismo com a entrega da pasta para os Republicanos, o partido de Tarcísio de Freitas. Sobre Operação Hoje, Moraes bloqueia bens de suspeitos de financiar o 8 de janeiro. IPF faz buscas. Por fim, a gente destaca sobre economia no Globo, que o governo discute reforma administrativa para evitar que Lira desengavete proposta de Bolsonaro. Os pontos principais serão alinhados em reunião no Ministério da Gestão com Haddad e Simone Tebet. Muito bem. Nós temos várias outras matérias no nosso destaques, manchetes no nosso blog. Uma delas é a matéria que trata de um empréstimo que o governo do estado do Ceará, atenção, o governo do estado do Ceará tomou emprestado dinheiro do sistema previdenciário do estado, dinheiro para pagar aposentadorias e pensões no estado. Segundo o decreto do governador, publicado no último dia do mês de agosto, dia 31, o governador está tomando por empréstimo esses recursos para suprir o caixa em razão de deficiências orçamentárias e fiscais. O governo promete devolver o dinheiro que está tomando por empréstimo ao sistema previdenciário a partir de janeiro de 2024 e vai passar 20 anos para devolver esse recurso, garantindo, porém, que as aposentadorias e pensões não sofrerão nada, não serão prejudicadas em razão desse dinheiro que ele está tomando
por empréstimo do sistema previdenciário. Bom, já foi destacado aqui nas nossas manchetes a comemoração dos 33 anos da CONAB. E os senadores fizeram uma sessão solene na tarde de ontem para comemorarem essa data, os 33 anos de criação da CONAB, que é a Companhia de Abastecimento de Alimentos do Brasil, que tantos serviços já prestou ao país, quando o país não tinha o esquema de armazenagem da sua produção agrícola. A CONAB veio a suprir essa deficiência e garantir a facilitação dos produtos alimentícios nos supermercados e nas residências dos brasileiros. No evento de ontem, falou o senador Sérgio Petecão. Vamos ouvi-lo. Muito importante, de fato, tem sido o papel da CONAB, papel que exerce em todo o país. Ao longo dos 33 anos de sua existência, a empresa destacou-se fundamentalmente na missão de promover inteligência agropecuária e de auxiliar o governo federal na formulação e na implementação de políticas públicas. Essas úteis tarefas contribuem para mantermos em nosso vasto território nacional a regularidade do abastecimento e a formação de renda em favor do produtor rural. Vale ressaltar que, em outro plano, a CONAB atua de modo estratégico ao oferecer informações técnicas ao Poder Executivo, para que este possa elaborar com mais acerto e precisão políticas públicas destinadas à agricultura. Nesse sentido, a nossa CONAB compartilha dados relevantes e atuais sobre a produção agropecuária do Brasil, como previsão de safras, estimativa de custo de produção e armazenagem de produtos. A regulamentação das plataformas digitais voltou a ser tema de debate ontem no Senado Federal. A jornalista Letícia Cesarino foi uma das debatedoras. Vamos ouvi-la. Segunda dimensão. Hoje é um discurso muito ambíguo, né? Como eu comentei, a gente tem camadas da internet onde o discurso de ódio é mais explícito, que tendem a ser as camadas mais opacas, vamos supor, grupos neonazistas, né? Mas boa parte do discurso de ódio hoje, ele tem um caráter ambíguo, né? Então, às vezes ele passa pelo humor, ele pode passar pela ironia, pela brincadeira, às vezes ele pode se misturar, por exemplo, com um gênero de discurso teológico, como a gente vê às vezes, né? Ou seja, o discurso de ódio seja no colapso de contextos, que é um conceito que a gente usa na pesquisa, entre os domínios público e privado, né? Então, às vezes ele vai passar por uma linguagem mais espiritual religiosa, uma linguagem de entretenimento, né? E linguagens próprias da cultura digital, que são supostamente áreas ou domínios de uma lógica do domínio privado. Porém, são lógicas privadas que estão cada vez mais contaminando a esfera pública. Então, essa eu vejo como uma das maiores contradições do fenômeno e uma fonte das grandes dificuldades que a política pública e que a regulação tem para incidir no controle do discurso de ódio hoje. Ele tem uma dimensão ecológica, ou seja, ele é distribuído, ou seja, não é apenas o ator X ou Y, é todo um ecossistema que inclui não apenas as camadas mais opacas da internet, onde esse discurso está mais explícito, mas também as camadas, como os aplicativos de mensagem, por exemplo, mas também a relação desses públicos mais radicalizados com os públicos de superfície, que é onde nós estamos. Então, as pessoas, os discursos, eles circulam de um para o outro, e para a política pública, para a regulação, é muito difícil estar incidindo sobre essas camadas mais opacas. Uma outra dimensão é que esse discurso é camuflado,
né? Ou seja, não é só a questão do anonimato, é uma dificuldade grande que a gente tem no ambiente digital hoje de estabelecer autoria e responsabilização, porque no ambiente cibernético a agência, e a causalidade, ela é inerentemente distribuída, né? É diferente do ambiente da esfera pública pré-digital. Então, é um desafio bastante grande para leis, para regulações, formas de incidência que estão centradas no sujeito individual, né? Porque não é assim que funciona na internet apenas. Bom, foi instalada ontem no Senado a Comissão Especial de Reforma do Código Civil. O ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, é o presidente da comissão, que tem 180 dias para apresentar um anteprojeto de mudança de tão importante instrumento do universo da legislação brasileira. Um cearense faz parte dessa comissão, o ministro aposentado do STJ, César Asfo Rocha. Vamos ouvir o ministro Luiz Felipe Salomão. Olhando aqui as propostas todas e a metodologia que se adotou em outras comissões da qual eu participei, eu tive conhecimento, a forma, e ainda mais o trabalho aprofundado e digamos, assim, hercúleo que nós teremos aqui na comissão, eu acho que cada subcomissão ou cada grupo de trabalho é verificar artigo por artigo, né, o que com a redação atual, colocar num quadrinho assim, redação atual, projetos de lei, se tem algum projeto de lei que trata daquele artigo. Aí no quadrinho seguinte, se tem algum problema no funcionamento daquele dispositivo, se ele precisa ser aprimorado, atualizado ou não. Em seguida, doutrina, que pode ser comparado, direito comparado ou não, né? Seguida, jurisprudência, se tem decisão do STJ ou do Supremo em torno daquele... O ministro Salomão, Luiz Felipe Salomão, está falando do organograma de trabalho. O certo é que a comissão tem 180 dias para apresentar um anteprojeto de reforma do Código Civil brasileiro. A ministra Rosa Weber, ontem, numa fala no Supremo Tribunal Federal, disse que falhamos todos na questão da segurança. Ela disse, falamos todos, repetiu, porque incluiu corretamente o Poder Judiciário, sobretudo por sua morosidade. A ministra fez a declaração em discurso que tratava da morte de mãe Bernadette, apesar mãe Bernadette, estar sob a custódia do Estado brasileiro. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta às 11h45. Stephanie. Nós agradecemos a audiência e você pode acompanhar mais notícias no nosso blog, que atualizamos diariamente. Até amanhã.